No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre a incorporação imobiliária, não é? A gente, na verdade, já falou em outros programas, dentro de outros programas, sobre a incorporação imobiliária, né? O que ela vem a ser. Mas, basicamente, eu acho que o fundamental para a gente começar essa nossa conversa é a pessoa ter em mente que a incorporação imobiliária ela trata de condomínios em construção, ou seja, quando existe um empreendimento em construção, é aí que a gente fala da questão da incorporação imobiliária, um termo pouco usual, muitas pessoas não estão acostumadas, mas é fundamental para dar garantia, inclusive, né, de quem compra um imóvel, que a gente chama de imóvel na planta, em construção, a incorporação imobiliária é o que vai garantir esse negócio, vamos dizer assim, é o que vai dar a segurança jurídica para o comprador de que aquilo que ele está adquirindo efetivamente vai se concretizar, não é? Basicamente assim, já vai fugir um pouco de termos técnicos, mas alguém compra um terreno, naquele terreno não tem nada construído, e aí ela apresenta um projeto, um registro de imóveis, falando como vai ser feito, né, aquele empreendimento, e né, lá quantos andares, né, o material, a forma como vai ser feito aquela construção. A metragem. Isso, com todos esses dados, né, que tem que estar lá minuciosamente constando, e aí de certa forma, isso vai garantir, né, que esse comprometimento dessa empresa, da incorporadora, em fazer esse empreendimento, porque ela está atrelada, digamos assim, àquele projeto que ela apresentou no registro de imóveis, né? Então ela fica atrelada. Porque senão, se tu fosse pensar assim, sem ter esse registro, ia dizer, eu vou lá, fazer uma incorporação, vou pegar um terreno e eu vou construir lá 10 andares, ou 15 andares. Aí daqui a pouco começa a vender, mas não, eu não estou conseguindo tirar o valor suficiente. Eu vou baixar isso para 10. Sim, fica a critério. E aí mas como assim? Quando tu me vendeu era para ser 15, eu queria lá o 15º andar, porque eu queria o mais alto possível e tal. Entende? E aí a pessoa não fica, digamos assim, não tem essa mesma responsabilidade, né? Sem essa questão da incorporação. Então, na verdade, a incorporação é para esses fins, né? Assim, para dar esse... Justamente. E isso que é levado ao cartório de registro de imóveis, ele é chamado do memorial de incorporação. Ou seja, ali vai constar todos os compromissos que ele efetivamente tem que honrar com o comprador. Então, ali vai ser o que é o coração, na verdade, desse empreendimento, né? O que a gente chama. E é importante. Vai estar ali todos os dados do que ele vai fazer, né? Esse memorial, assim, é nesse sentido, né? De deixar essas minúcias, assim, e a pessoa poder ver exatamente a descrição, depende do imóvel que ela vai comprar, tanto do projeto todo, quanto de uma unidade autônoma, digamos assim, né? De um apartamento, por exemplo. Aí ela vai estar ali tudo discriminado. Justamente. E também é interessante, né, Fabrício, quando a gente fala de incorporação, geralmente a gente ouve muito falar de construtora, por exemplo, a construtora X comercializa imóveis na planta, é conhecida. Geralmente, não necessariamente, toda construtora de um pouco maior porte, ela é construtora e incorporadora. Ou seja, ela tem nas suas atribuições ali no seu CNPJ a construção em si e a incorporação, porque a gente tem que diferenciar uma questão que as pessoas muitas vezes confundem. O incorporador não necessariamente ele é o construtor, ou seja, a pessoa, ou a CNPJ pode ser um construtor e ter outra incorporadora como terceira, ou no próprio empreendimento já ter a construção e incorporação. Mas não necessariamente o construtor é o incorporador. O incorporador, na verdade, é o que vai fazer a parte toda do projeto, digamos assim, do que vai ser construído, porque a gente está falando de imóveis que vão ser entregues. Então, tem que ter esse cuidado de não confundir muitas vezes. Não, mas é o construtor, ele é o incorporador. Não necessariamente. E justamente para ter esse cuidado que a gente fala, que
infelizmente, não raras vezes as pessoas se incomodam com essa questão por o atraso da entrega da obra, ou porque, porventura, no transcorrer da obra, a construtora ela vem à falência, enfim, infelizmente não é pouco comum acontecer isso. E para evitar essa questão, o fundamental que a gente pode deixar aqui como uma dica é justamente isso. Quando a pessoa ela negocia um imóvel que vai ser construído, ela antes de mais nada, assim como ela vai ter o seu contrato e se presume que nesse contrato fale da questão específica da incorporação, ela pode e deve solicitar ao vendedor esse memorial da incorporação, porque ali vai constar tudo. Então, no momento que ela pede e que ela tem acesso a isso aí, ela não vai ser surpreendida, porque infelizmente já teve inclusive casos de construtoras, assim, digamos, por incrível que pareça, que vendia imóveis em contrato particular de compra e venda, a pessoa recebia entrada e começava, entre aspas, a construir, quando a pessoa via não tinha sequer encaminhado a incorporação. Aí tu imagina o prejuízo para quem está comprando, né? Sim, claro que por lei, o certo é que para te poder vender, negociar é requisito. Tu tem que ter vedado, feito esse memorial, né, de incorporação, ter passado, tá registrado esse memorial de incorporação lá na matrícula e tal, do imóvel. Então tem todos esses detalhes. Mas, claro, como as pessoas muitas vezes não entendem, né, desse processo todo que existe, ou dessa necessidade desse processo, acaba, tá lá, tô vendo que tu começaram a construir, vou lá comprar e tal, faz um contrato e, bom, eu tô assegurado porque eu tenho um contrato aqui, só que, claro, o contrato vai te assegurar, daqui a pouco, se ele não te entregar, o direito é a indenização, mas é uma indenização que ele é entre as partes. Daqui a pouco aquela incorporadora não tem nenhum bem no seu nome, e aí tu não tem de onde tirar dinheiro para ganhar. Tu vai ganhar o processo, mas ela nunca vai te pagar porque ela não tem. Tipo, não tem nada no nome dela para poder tirar. E daqui a pouco tem ainda. Nem mas tem os sócios, mas daqui a pouco nem os sócios tem nada no nome deles. Redirecionar porque quem vai fazer algo que já é assim fraudulento, ele já vai pensar em todas essas questões. Então não vai colocar nada no nome da empresa, vai tentar não colocar nada no seu nome. Eu ia falar, já vai ser vai direcionar, precaver no sentido de garantir o golpe, né? Entendeu? Então, claro, o fato de ter um memorial de incorporação lá registrado na matrícula não é garantia de que vai tudo correr bem nessa negociação. Mas é uma segurança jurídica. Claro, porque lá se pede uma série de requisitos, não é uma coisa simples. Então, eles vão ter que preencher certos requisitos para poder conseguir fazer esse registro. Né? Não é um simples peço para lá para registrar e deu. Né? Tem alguns requisitos a serem cumpridos. Então, começa a dar uma certa segurança maior no momento que tu se passar por isso, né? Então, é importante a pessoa entender essa sistemática para ela poder ir lá e se precaver lá, vai comprar um imóvel na planta, buscar essas informações do memorial de incorporação, se realmente existe esse memorial, se ele está registrado, né? Isso vai dando aos poucos uma segurança jurídica maior para efetivar a negociação. Não está solto, né? E a gente parte do pressuposto, do requisito de quando uma construtora, uma incorporadora, ela faz tudo legalmente, ela abre na matrícula da incorporação, a verbação da incorporação, você pressupõe que, como tu diz, não é garantia, mas que ela tem o intuito, porque, primeiro, a incorporação em si, ela é muito técnica e é muito detalhada, tanto que, assim, que nem todos os profissionais de engenharia são capacitados para fazer incorporação, porque ela tem uma série de metragens, projetos, tem que fechar tudo. É bem complicado e também não é barato para registrar essa incorporação. Então você parte do princípio seguinte: eu comprei de uma construtora, eu fui lá, não, realmente já está escrito tudo como eles me prometeram na matrícula, eu quero para o pressuposto que eles também querem cumprir. Sim, embora claro. Não seja, mas é fundamental isso. E já demonstra uma boa fé, né? Se a lei exige que eles, para comercializar, eles tenham que ter esse registro desse memorial, se tu vai lá e vê que o memorial está registrado, ok, então, né, quer dizer que eles
estão seguindo os passos legais. Agora, se tu chegar lá, estão comercializando, mas nem sequer tem esse memorial registrado, bom, aí já começa a desconfiar, né? Porque já não está seguindo o trâmite correto para... E fundamental, né? É o pressuposto básico. Então, na verdade, a gente tem já em mente o seguinte, isso que a gente falou, que a incorporação é o requisito básico para poder adquirir um imóvel na planta. Se não tem incorporação, bom, pula fora, porque realmente, além de ser ilegal, você pressupõe que quem está vendendo não está bem intencionado. E o que fazer quando isso aí, na verdade, ocorre? É importante a gente salientar, eu sempre gosto de dar número da lei ou de algum dispositivo de artigo para a pessoa, se quiser pesquisar, ficar à vontade. Hoje em dia tem acesso na internet bem fácil, não é? A lei que trata da incorporação imobiliária é a Lei 4.591 de 1964. Ali consta todos os requisitos técnicos, enfim, da incorporação e também prevê as responsabilidades e as punições que, porventura, o incorporador que não exerça como deveria exercer seguir a lei, melhor dizendo, da incorporação, pode responder. Então, assim, a lei que trata da incorporação é essa lei, repetindo, a Lei 4.591 de 64, que fala que é indicivelmente, não é? O incorporador ele pode responder, inclusive na esfera criminal, pode ter multa, detenção. Então é importante a pessoa que porventura queira ter mais se aprofundar um pouco do tema, dar uma olhada nessa lei. Sim, ali é para proteger mesmo, né, o comprador, né? O comprador. Para ter todas as garantias, assim, né? Que a pessoa está ali. É aquilo que a gente sempre fala aqui, daqui a pouco. Tudo bem que tem muitos que compram para investir, né? Tem dinheiro, vai lá, compra para investir. Mas outros a economia da vida toda e aí compram um imóvel na planta, porque às vezes sai mais em conta, digamos assim, do que comprar um imóvel pronto. E aí tá toda a economia da tua vida, daqui a pouco dá um problema. E tu não tem nem para onde ir, né? Então é complicado, é uma situação que a pessoa tem que se certificar, né, de todas as garantias. Porque assim, digamos, o objetivo não seria, mas a ideia de vender, comercializar imóvel na planta é justamente esse, ser atrativo, porque como eu estou comprando na planta, eu geralmente tenho um desconto que se eu fosse comprar um imóvel que já efetivamente já está pronto. Então, por isso que, na verdade, é interessante, mas tem que ter todos esses cuidados. A lei, a mais do que se eu fosse comprar um imóvel que já está ali pronto, bonitinho, que eu vendo. E é cada vez mais comum essa modalidade, né, de venda na planta de imóveis. A gente falou da lei aqui, é interessante, como a gente sempre fala, a pessoa que porventura se sentir lesada, queira buscar algum ressarcimento civil por valores, enfim, essa lei vai ser aplicada sempre que a gente chama em conjunto, vamos falar assim tecnicamente, mais simples, com o Código Civil, que fala da questão da reparação de danos, pode ser aplicado, e também com o Código de Defesa do Consumidor, pois a gente está falando de uma relação de consumo, ou seja, a relação minha com a construtora já é pacificado na jurisprudência, que é uma relação de consumo. Então, tudo que consta no Código de Defesa do Consumidor pode ser ali aplicado quando eu for, porventura, buscar uma reparação por algo que ocorreu, ou porque não foi entregue o imóvel, enfim, uma série de questões. Quando a gente fala no CDC, né, no Código de Defesa do Consumidor, é porque daí abarca todas aquelas garantias e tal que tem para o consumidor, né, que é o direito à informação clara, né, que é uma coisa que ele vai poder exigir, né, todas essas informações, né, detalhadas, essa questão de uma reparação por qualquer vício que possa existir, né? Ou até em questão de rescisão do contrato, né? Se for necessário. Ali vai ver que está amparado pelo CDC, que te dá alguns benefícios, alguns direitos, de repente, a mais que no questão civil. É justamente porque a gente parte do pressuposto que a lei, o Código do Consumidor, ele trata, e é interessante no caso para o comprador, dá uma proteção ao consumidor, e o comprador é um consumidor, então é interessante ter essa ciência que é uma matéria de consumo. E já nos encaminhando para encerrar, o que a gente sempre fala daquela questão de que os cuidados que tem que ter para evitar que isso aí ocorra, não é a questão de ser surpreendido.
o principal, o básico, é aquilo que a gente já falou, é exigir, vamos usar esse termo, um memorial de incorporação, né? É verificar se ele está registrado, no caso a pessoa pode, tem duas opções, ou pedir que seja demonstrado, ou em próprio cartório ali, ver a matrícula se realmente está essa incorporação na matrícula. Só para deixar bem claro, que isso para imóveis que tu for comprar na planta, né? Para imóveis que já estão construídos, tu vai buscar a matrícula do imóvel. A matrícula atualizada, ou seja, basicamente a incorporação, a gente está falando sempre de imóveis que estão sendo construídos ou vão ser construídos, não é? Outra questão também que a gente sempre fala é da idoneidade da construtora e incorporadora hoje em dia, saber qual foram as obras que ela fez, se realmente foi entregue conforme o prometido, contratar pessoas que compraram imóveis, também ajuda muito essa questão, não é? Sempre ler com cuidado o contrato de promessa de compra e venda. Eu sei que às vezes é chato, mas ler com cuidado e muitas vezes até, se possível, levar um advogado ou uma advogada, porque uma coisa é eu ler o contrato, outra coisa às vezes os termos técnicos que eu não... E muitas vezes ali tem as pegadinhas, não é? Então, ler com cuidado e, se possível, até levar para ser analisado juridicamente esse contrato, não é? Como consumidor, ele pode perguntar, né? Ele pode querer assim, fiquei na dúvida sobre tal cláusula com a pessoa que está vindo, com a incorporadora, com a construtora e tal. Mas claro, que ali a construtora vai dar uma interpretação daqui a pouco que é mais benéfica para ela. Claro. Então é interessante que ela procure alguém, um profissional, um advogado, assim, um profissional da sua confiança, que vai analisar aquilo mais isentamente, digamos assim. Sempre, como tu falou, né? Nós estamos falando de comprar 1 quilo de arroz, às vezes é a economia de uma vida, né? Então às vezes vale até a pena gastar um pouco. Eu sei que ninguém gosta de gastar, mas às vezes é um investimento até para garantia, não é? Para diminuir os riscos. Outra questão também é ficar atento sempre aos prazos e às cláusulas de tolerância, que a gente já falou até em outros programas que essas construtoras, às vezes, elas têm os prazos de tolerância que, via de regra, tem que constar ali no contrato. Então, ficar atento a essa questão é importante também. E, por fim, aquilo que a gente fala, guardar todos os documentos físicos, recibos, inclusive até folders de propaganda que hoje em dia as construtoras fazem. Hoje em dia também não é tanto físico, hoje em dia tem troca de e-mails, enfim. Tudo é prova e é importante. Até nas redes sociais, né? Às vezes fazem anúncio ali. Então é importante a pessoa guardar print, essas coisas assim. É interessante a pessoa ter tudo registrado para mostrar, porque a proposta, né, adere ao proponente. Então, se a construtora fez uma proposta ali e deixou claro, vendemos em não sei quantas vezes, a entrada, entendeu? A entrada de tanto, apenas tanto, né? Então, são coisas que eles vão ter que cumprir depois, né? Justamente. Então, esses aí são os cuidados que tem que ter. E finalizando aquilo, lembrando o que é mais importante, incorporação, a gente está falando de imóveis que são adquiridos na planta, ou seja, que estão em construção ou vão ser construídos, e é fundamental a pessoa ter acesso a essa incorporação, a memorial de incorporação, antes de fechar o negócio. Ela pode ir no cartório de registro de imóveis, né? Ter acesso à matrícula e ver se ali realmente está tudo a contento. Como a gente falou, não vai ser garantia de que ela vai receber, mas é um grande indício de que o vendedor, a construtora e a incorporadora está com o intuito, com a boa fé de cumprir realmente o que ela está prometendo, não é? A gente deu uma visão geral, o tema às vezes pode ser aprofundado, mas basicamente a ideia era essa, né, Fabrício? O que é a incorporação imobiliária? Se você gostou do tema, deixa o like aí, que a gente sempre pede, que é uma forma que vocês ajudam aqui o canal. Se chegou aqui e não é inscrito, se inscreva, nos ajuda também bastante. E nos sigam nas redes sociais, aqui no YouTube. A gente tem no Instagram, no Facebook, no TikTok, as páginas do escritório e do programa propriamente dito, do Descomplicando o Direito. Então, se nos sigam, se possível, a gente agradece a todos. Sugestões, como sempre, são bem-vindas. E até a próxima. Até.